Boa tarde, boa tarde. Aqui estamos nós. Tudo bem? Vamos aguardar o povo para nossa aula. Gente, hoje é dia de aula. Vamos lá, vamos aguardar aí o pessoal chegar pra gente ver quem tá por aí, pra gente começar a nossa aula hoje sobre o tema bem legal. Quem tá acompanhando lá os meus stories tá vendo que o tema vai ser bem legal. Essa aula, a live de hoje vai ser, ó, muito legal mesmo. Galera, estamos aqui, Arte Gerando Renda, para nossa aula de hoje. Fazer uma breve apresentação aqui para vocês. Muito importante já, né, deixar claro aqui e avisar todo mundo que tá aí assistindo a aula que o projeto Arte Gerando Renda, gente, ele tem um patrocínio muito legal. Ele é um projeto que já atende aí a 2.000 alunos, né? E ele tem um patrocínio bem legal. Ele é patrocinado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Então a gente quer agradecer à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, à Secretaria Municipal de Cultura, ao ICTSI Rio, ao Magellan IP e ao Metrô Rio por esse patrocínio, né, por ajudar o nosso projeto a acontecer e fazer com que ele ajude a outras pessoas também. E agradecer também ao apoio do Instituto IVEPAR. Tá? Então é muito importante, né? São patrocinadores, são apoiadores que fazem o projeto acontecer e levar essa oportunidade para várias pessoas poderem se capacitar e começar a fazer renda a partir da sua capacitação. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Eu quero deixar, vou me apresentar, né? Eu me chamo Daniele, mais conhecida como Daniele Dani Makes. E comecei, né, também fui aluna do Arte Gerando Renda com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de falar isso, é muito, muito prazeroso para mim falar sobre isso. Eu fui aluna por 2 anos no Arte Gerando Renda e hoje, né, eu tô aqui como professora do projeto. Isso muito me orgulha, é um reconhecimento do meu trabalho, né, da aposta que eu fiz em mim mesma. Né, eu vim de um outro ramo, né? Eu era professora, pedagoga, e hoje eu tô aqui como maquiadora artística e como professora do projeto para trazer um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais de conhecimento para vocês, para que vocês futuramente também estejam aqui, né, se apresentando como ex-alunas. Na verdade, ex-aluna não, porque você é sempre aluna, né? Você tá sempre aprendendo. Seja bem-vinda, Bia! E a gente tá aqui, né, sempre aprendendo e tudo, então, mas eu quero que vocês também invistam na carreira de vocês e possam um dia estar aqui, como eu estou, né, como aluna e professora do projeto. Então, vamos parar de conversar, vamos parar com isso, porque a nossa aula tá aí e o nosso tema hoje vai ser flores. É isso aí, gente. Você gosta de fazer flores? Você gosta de incrementar, né? Porque às vezes a gente faz uma outra pintura, uma outra maquiagem, mas a gente quer sempre dar um toque bonitinho, a gente quer sempre colocar uma coisa, né, para dar um charme. E aí, por que não uma florzinha, né? Por que não um detalhe com flores? Então é isso que nós vamos aprender hoje, tá? Eu separei aqui alguns pincéis que são os pincéis que normalmente eu costumo usar para fazer esse tipo de atividade, tá? As rosas eu costumo usar os pincéis chanfrados, que são esses pincéis que tem essa linha tortinha aqui. Desculpem a minha cadelinha, tá, gente? É porque ela está aqui pertinho. E também o pincel reto, né? Ou chato, como as pessoas costumam falar, né? Ele tem essa dupla nomenclatura. Então, esses são os pincéis que eu costumo usar para fazer as rosas. Olá! Tudo bem, Alves? Deve ser Fernanda Alves, é isso? Seja bem-vinda, boa tarde. Então, esses são os pincéis que eu costumo usar para fazer as rosas, tá?
Normalmente os tamanhos variam, mas os que eu mais gosto de usar é tamanho 18, 20, né? É o tamanho desses pincéis que eu estou aqui, 18 e tamanho 20, tá? E para fazer as outras flores que nós vamos fazer também, os pincéis redondos, tá? São esses pincéis aqui, ó. E aí nós vamos fazer umas flores mais simples, que são essas que nós costumamos usar para enfeitar os desenhos, né? As outras maquiagens que a gente costuma fazer. Então eu vou começar pela rosa. Ela é um pouco mais trabalhosa, né? Mas ela precisa de um carinho maior. Então eu vou começar por ela. Boa tarde, Valéria, seja bem-vinda, tudo bem? Gente, esse aviãozinho que tem aí no cantinho da tela de vocês, né? Parece uma setinha. Clica nesse aviãozinho e dispara essa live para um monte de gente. Chama o pessoal para vir assistir a aula, tá bom? Vai ser muito importante que a gente tenha bastante gente aqui. Então convida a galera que vocês conhecem para vir assistir a aula aqui com a gente, tá bom? Então nós vamos começar, né? O que eu vou fazer já de primeira mão? Eu vou fazer o uso de tinta líquida, tá? Eu vou usar uma plaquinha dessa aqui e vou despejar, né? Depositar a minha tinta líquida aqui na plaquinha. Sim, Alves, eu uso tinta própria para pele, tá? É uma tinta facial mesmo, uma tinta facial. Ela pode ser líquida, tá? Ela pode ser uma tinta líquida ou ela pode ser uma tinta sólida, tá? Que também todas duas são à base de água, ok? Então ela pode ser assim sólida, que você vai umedecer para usar, ou ela pode já ser uma tinta líquida, que é a que eu vou usar aqui primeiramente, tá? Ó, eu vou colocar aqui na plaquinha um pouquinho do branco, tá? Ó, uma tinta. E vou colocar um pouquinho do vermelho também. Por quê? Porque nós vamos fazer uma técnica aqui de carga dupla, tá? Que a gente conhece como carga dupla. Esse pincel chanfrado aqui, o que eu vou fazer com ele? Metade dele, metade do pincel, eu vou colocar vermelho. Na outra metade eu vou colocar o branco. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô botando vermelho numa metade dele. Tá? E no restante, naquela pontinha mais alta, o restante que eu digo é sempre na pontinha mais alta, tá? O pincel ele é inclinadinho, então na pontinha mais alta eu vou sempre usar a tinta mais clara, tá? Aqui eu preciso usar só o vermelho? Não, eu posso usar roxo, eu posso usar azul, eu posso fazer a flor da cor que eu quiser, porém é importante para que você tenha um melhor acabamento, né, das pétalas da flor. É importante que você sempre tenha a cor mais clara nesta parte inclinadinha do pincel, na parte mais inclinada do pincel, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu agora vou colocar essa tinta na cerda do meu pincel, tá? Eu já coloquei aqui e eu vou fazer um movimento de vai e vem aqui, justamente para eu colocar essa tinta dentro da cerda do meu pincel. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Um movimento de vai e vem para que essa tinta ela entre nas cerdas do meu pincel, tá? Se você achar que ficou pouquinho, você vai lá, molha no vermelho de novo, molha no branco de novo. E aí você vai lá e faz novamente a mescla. Tá? Então, com isso aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui já é a chamada técnica de carga dupla. Eu já começo a fazer a pétala externa da minha rosa, tá? Como é essa pétala externa da minha rosa? Eu vou fixar o pincel numa posição e eu vou movimentar esse pincel. Eu vou fazendo ondinhas com esse pincel, tá? Eu acabei essa pétala, eu vou puxar uma outra pétala aqui.
sempre fazendo ondinhas com o meu pincel. Eu vou fazer tanto para esse lado quanto para esse lado. Lembrando, a parte branca sempre para fora. Vou molhar novamente o meu pincel, vou esticar a tinta de novo. Tô só fazendo aquele mesmo esquema. A parte branca sempre para fora, tá? E aí aqui eu vou ter novamente uma nova pétala. Você vai colocar quantas pétalas você quiser na sua rosa, tá? Eu quis colocar 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Eu podia botar 3, podia botar 4. Depende do tamanho que você quer da sua flor. Normalmente, quando você faz em criança, a testa é pequenininha, né? Então, você tem essa flor menorzinha, tá? Outra dica legal. Vai precisar fazer uma flor menor? Usa um pincel menor. Eu estou usando o maior porque eu ia fazer uma pétala grande, tá? Vai fazer menor? Usa um pincel menor, tá bom? Eu agora vou mudar aqui o pincel justamente para vocês verem a diferença, tá? Então é importante que o pincel esteja um pouquinho úmido, tá? Ó, eu só borrifei água normal, ó, não tem nada, é água. E aí eu vou fazer novamente aquele processo, gente. Vermelho na parte mais baixa do pincel, branco na parte mais alta. É importante que a gente sempre coloque uma quantidade maior de branco, né? Por quê? Porque o branco, o vermelho, por ele ter uma cor mais forte, ele acaba, às vezes, anulando um pouco desse branco, né? Quando você faz a mescla. E aí eu venho aqui naquela mescla que eu já tinha e faço aqui de novo para essa tinta entrar na cerda do meu pincel. Eu preciso que isso esteja bem dentro da cerda do meu pincel. Molho lá de novo. Para quem tá chegando agora, essa aqui é a técnica de carga dupla. Vai sim, Alves, a live vai ficar salva sim, tá? Gente, qualquer dúvida é só vocês fazerem perguntas. O que eu vou fazer agora? Com esse pincel menor, eu vou fazer a parte de dentro da minha flor, que na verdade é o miolo dela, tá? O que é esse miolo? Eu vou encostar o pincel e vou fazer um C para cima. Eu encosto o pincel e faço um C para cima, tá? A parte de cima do miolo. A carga dupla é sempre importante que você esteja abastecendo, justamente porque você precisa que as cores estejam bem nítidas, né? Para a rosa ficar bem bonita. Então é sempre importante que você abasteça, principalmente o branco. Boa tarde, Sabatini. Boa tarde, Lourdes, sejam bem-vindas. Aqui, ó, agora a gente vai fazer o miolo, a parte inferior, a parte de baixo do miolo, tá? Então, se essa aqui eu fiz pra cima, essa aqui eu vou encostar no mesmo local e eu vou fazer pra baixo. E aí eu tenho ali, ó, o miolinho da minha flor. Tá? Então é como se a gente estivesse fazendo você faz um semicírculo para cima e um semicírculo para baixo. Obrigada, Lourdes. Vem com a gente, vem fazer. Vem, marca, depois você faz aí e marca lá, Arte Gerando Renda e Daniele Dani Makes no Instagram. Vou ter o maior prazer de repostar a arte de vocês. E agora nós vamos fazer as outras pétalas, tá? Como são essas outras pétalas? Eu vou encostar aqui do lado e vou puxar, trazendo só a pontinha do branco. Eu vou encostar aqui do lado e vou puxar, trazendo só a pontinha do branco. E aí eu vou fazendo quantas pétalas eu achar necessário aqui, tá? Isso aí não tem um número próprio, né? Eu posso fazer quantas pétalas, mas assim a gente já tem, ó, as pétalas de fora, o miolo e algumas pétalas na parte de dentro, tá? A quantidade aqui dentro, ah, Daniela, tem quantidade, tem mínimo? Não tem, você pode fazer quantas você quiser. Você que vai decidir, tá?
Eu ensinei para vocês a carga dupla, né, usando a tinta líquida, porque normalmente é a líquida que a gente tem mais facilidade para encontrar. Porém, é importante lembrar que essa técnica pode ser feita também com o block, tá? O Color Block. É uma tinta sólida, tá? Ó, ela tá seca. E aí, como é que eu ativo essa tinta, Daniele? Você vai molhar o pincel, você vai umedecer o seu pincel, tá? Que pode ser também um outro pincel chanfrado, né? Esse aqui é o maior, esse aqui é tamanho 22. Esse aqui é mais quando você vai fazer uma arte gestacional. Obrigada, Lourdes, obrigada. E aí você vai fazer com o pincel maior, porque a barriga normalmente é um espaço maior, então é importante que você tenha, né, o pincel maior. E aí você vai umedecer o pincel e passar esse pincel do mesmo jeitinho que eu falei. A parte menor do pincel na cor escura e a parte maior na cor clara, que normalmente é o branco, tá? É importante que a gente faça esse contraste sempre com o branco, porque chama mais atenção e realmente fica mais bonito. Mas você pode fazer roxo com rosa também, uma cor escura com uma cor clara. Porém, não vai ficar tão chamativo quanto o branco. Mas você pode fazer e colocar assim, ó. Você pode fazer uma cor escura com uma cor clara num bloco assim, ó. Azul com rosa, que são cores bem legais. Eu vou fazer uma aqui rapidinho com bloco, só para vocês verem, com duas cores de bloco. Então, os pincéis que eu tô usando, a Lourdes pediu pra mostrar o pincel que ela quer tirar print. Pra fazer o miolo e a parte externa, eu usei esses dois pincéis. Pincel chanfrado número 18 e pincel chanfrado número 16. Eu fiz o miolo com o 16 e fiz a parte externa com o 18, tá? Foram esses aqui, ó. Deu pra tirar print, Lourdes? Deixa eu deixar mais um tempinho aqui pra você conseguir tirar o print. Pincel 18 e pincel 16, tá? Chanfrado. Ah, Daniele, tem marca? Gente, marca de pincel é uma coisa muito específica, né? Eu gosto, eu deixei até separado aqui pra mostrar pra vocês uns pincéis que eu amo de paixão, que são esses. Bem-vinda, Catinha! Bem-vinda, gente! Muito boa tarde para quem tá chegando agora. Essa é uma aula live do projeto Arte Gerando Renda e a gente hoje tá com o tema flores, tá bom? Eu gosto muito dessa linha de pincéis aqui, tá? Para quem já trabalha com a maquiagem artística, deve conhecer. Para quem não trabalha, é uma linha de pincéis da Faber-Castell, tá? São exatamente esses 4 pincéis. É um estojinho que você compra com esses 4 pincéis, em torno de 25 a 30 reais, dependendo da tua localidade, mas os 4 pincéis custam esse valor. E eles são bem legais para quem tá começando agora, né, e tem pouco dinheiro para investir, tá com a situação complicada para estar investindo. São pincéis muito bons e ele tem o pincel reto, tá? O pincel chato ou reto, né, que é o nome desse pincel, que também serve para você fazer a rosa, tá? Você também pode fazer a rosa com esse pincel chato, da mesma forma, a mesma coisa. Você vai molhar a metade do pincel, a outra metade, vai esticar a tinta para entrar na cerda e vai vir aqui. Para vocês terem uma ideia de como é que se usa um bloco, eu vou colocar uma folhinha aqui. Eu vou usar esse bloco verde. Aliás, nem vou, vou usar o verdinho. Eu vou usar esse bloquezinho verde aqui. E eu vou colocar, ó, eu umedeci o meu pincel. Eu vou umedecer, eu escorro um pouco a água do pincel, porque o bloco, ele não pode ter muita água, não pode conter muita água, porque essa tinta se mistura e depois ela vira uma meleca que você vai estragar o seu bloco. Então é importante que você, sempre que você molhar o pincel... Boa tarde, Cibele, obrigada, meu amor. Sempre que você molhar o seu pincel, umedecer o seu pincel, é importante que você, né, não esteja com ele escorrendo, tá vendo? O meu tá molhadinho, mas não está escorrendo, ó. Ele só está úmido.
E aí você vai passar ele no bloco pela primeira vez. Você vai lá e vai fazer o mesmo movimento que a gente estava fazendo na plaquinha, né? Ó. Você vai passar ele pelo bloco, subindo e descendo nas duas cores que você quer usar. Eu tô usando 2 tons de verde aqui, tá, gente? Porque eu vou fazer a folha dessa... E aí, o meu pincel tá seco, eu tô achando que ele tá muito seco. Eu vou pegar um borrifador de água, aí eu já não vou mais molhar no pote com água, porque senão ele vai ficar encharcado, tá? Então, esses pincéis aqui da Faber-Castell, Bia Trisiório, né? Você encontra nas lojas de artesanato e no Rio de Janeiro, nas lojas da Caçula, Calunga, você encontra lá, tá? E lojas de artesanato, né? Então eu dei 2 borrifadas só para umedecer o meu pincel. Ó, ele não tá pingando, tá? Eu dei 2 borrifadas de água só. Obrigada, Renata. E aí, assim, eu vou novamente passar para pegar um pouquinho mais de tinta nesse meu pincel, né? Eu umedeci um pouquinho. Já achei que tá bom, ó, o pincel tá bem abastecido, tá? Das 2 cores. Como que eu vou fazer a minha folha? Eu vou encostar numa pétala, encostei o pincel em pezinho, o meu pincel tá em pé, ó. E eu vou puxar fazendo um biquinho. Eu encostei o pincel e vou puxar fazendo um biquinho. Esse biquinho, ele é feito sempre com o finalzinho do pincel. Você vai colocar a mão bem levinha, como se você estivesse tirando o pincel. E aí ele vai fazer aquela ponta mais fininha. Agora eu vou virar o pincel, né? Eu tô colocando a minha parte escura sempre pra fora. Aqui eu já tô fazendo o contrário, né? A minha parte escura está pra fora. Então, esses pincéis, eles podem ser comprados aqui no Rio de Janeiro, nas lojas de artesanato, ou lojas da Caçula e da Calunga, tá? A Favela Mundo pediu para repetir, né? Porque parece que falhou o sinal. E lojas de artesanato, lojas que vendam coisas para artesanato, para pintura, né? Inclusive para pintura mesmo de tecido e tudo, você também encontra, tá? E lojas de material escolar, porque como ele é uma linha escolar da Faber-Castell, você também encontra em lojas de material escolar. Eu tava conversando, meu pincel secou, eu dei mais uma borrifadinha, vou passar lá no meu bloco de novo. E vou lá, parte escura pra fora, tá? Eu vou encostar aqui novamente, ó, bem perto daquele verdinho mais claro. E vou subir. E vou fechar aqui a minha folha, ó. Então aqui eu tenho uma folhinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou encostar aqui, vou subir o meu pincel. Eu vou virar a parte escura para baixo e vou subir com o meu pincel. E aí eu tenho 2 folhas. Eu posso arrematar aqui, ó, só com a parte... Eu vou inclinar o meu pincel, só com essa partezinha aqui escura, eu vou fazer a parte do meio da minha folha. Só com a partezinha escura eu vou fazer a parte do meio da minha folha, ó. Então aqui eu já tenho. Aqui eu posso puxar, eu só vou encostar e puxar. Eu vou encostar e puxar. Tenho outra folhinha. Sempre com o escuro pra fora, ó. O movimento é sempre o mesmo, ó. E aí eu tenho várias folhinhas. Sim, essas tintas são todas tintas à base de água. Foram faladas, né, no início da aula. Elas podem ser encontradas também nas lojas Calunga e Caçula, tá? E existem alguns sites também que vendem, né? Se alguém tiver muita dúvida, tiver muita curiosidade, pode me mandar um direct que eu oriento direitinho onde comprar. É só me chamar, que eu vou responder tudinho pra vocês. Agora, como a gente já tá com a nossa rosa pronta, inclusive aqui com as nossas folhas, eu vou ensinar vocês uma técnica muito rapidinha, tá?
Vou aproveitar e usar o pincel que eu falei pra vocês que é bom, né? Eu já usei esse aqui e vocês viram que é bem legal. Isso mesmo, Cibele. A Cibele tá falando pra gente, esses pincéis aqui, apesar deles serem uma linha, né, tratada como linha escolar da Faber-Castell, eles são muito macios, ele tem cerdas muito macias. E a gente, principalmente eu que trabalho com crianças, né, preciso que os pincéis tenham uma leveza, tenham uma maciez muito boa por conta do rostinho da criança, que é bem delicado. Então é importante, quando você for comprar o teu pincel, avalia sempre a cerda do pincel. Mesmo que seja uma cerda sintética, ela precisa ser uma cerda sintética bem maleável, bem macia, para que isso não cause nenhum tipo de aspereza, tá? Favela Mundo tá aí agitado, né, querendo saber se existem outros tipos de flores, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou complementar aqui o meu arranjo de flores com outro tipo de florzinha que é muito mais prática, né? E é o que normalmente a gente costuma ver por aí. A minha tinta tá um pouquinho, né, seca. Eu vou só umedecer um pouquinho porque eu tô com o ventilador ligado. Então eu vou umedecer um pouquinho a minha tinta aqui na plaquinha. É o mesmo esquema, gente. Joga um pouquinho, borrifa um pouquinho de água. Aproveitar para molhar aqui o meu pincel na aguinha que tava aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abastecer o meu pincel inteiro de tinta branca. Então, olha, eu vou fazendo esse movimento, porque eu quero que essa tinta entre muito bem na cerda do meu pincel, né? Eu quero que ela esteja lá dentro da cerda do meu pincel. Então, eu vou girando o pincel para eu não perder o formato dele, que é esse formato redondo. Eu giro o pincel e em cima da tinta branca. E aí eu tenho aqui, ó, um pincel redondinho, bem abastecido, tá? E agora eu vou limpar. Eu vou mostrar pra vocês o que é uma técnica interessante que ajuda muito na hora. Você pega, tenha sempre um lencinho umedecido e você vai passar a pontinha do pincel. Você vai, tipo, limpar. Deixa eu botar a mão aqui. A pontinha do pincel. Vocês estão vendo que a pontinha ficou roxa? Porque a minha cerda era roxa, né? Então eu tirei o branco daquela pontinha. E aqui nessa pontinha é que eu vou colocar a minha tinta vermelha, azul, amarela. Aí é a cor que você quiser, né? Você que vai escolher. Eu tô fazendo, era até pra fazer de azul, mas aproveitei pra fazer. Depois eu faço uma azul pra vocês verem. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa tarde pra quem tá chegando agora. Tá sendo um prazer dividir essa aula live com vocês aqui no Arte Gerando Renda. Gente, feito isso, ó, eu fiquei com a metade do pincel, mais da metade do pincel, né, de tinta branca, e a pontinha dele com a tinta vermelha, tá? Lembrando que eu limpei um pouquinho a tinta vermelha aqui, né? E a tinta branca, eu limpei a pontinha pra poder colocar o vermelho, tá? Por que isso? Vocês vão ver agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha lateral do rosto aqui e eu vou carimbar. Eu vou encostar o pincel em pé. É importante que o pincel esteja sempre em pé. Eu vou encostar a ponta vermelha e vou deitar o pincel. E eu vou carimbar. E eu fiz uma pétala. Olha aqui, ó. Eu já tenho uma pétala. E aqui eu continuo fazendo carimbos. E aí eu tenho uma outra flor. E aqui eu vou terminar a minha flor com um pequeno detalhe para fazer um arranjo lateral. Então eu incrementei a minha flor com um arranjo lateral. Cibele, essa dica de limpar a ponta, ela é fundamental justamente para as cores não se misturarem, para você ter uma definição de todas as cores, tanto do branco quanto do vermelho, tá? Eu vou limpar o meu pincel inteiro, porque essa técnica, gente, se você for lá abastecer o pincel sem limpar, você, ao invés de branco, você vai ter um rosa, né? Porque a cor, ela se mistura. Então, você tem que limpar o pincel,
ou usar um outro pincel do mesmo tamanho, tá? Eu tô limpando. Eu limpo o pincel e agora eu vou fazer do outro lado, eu vou fazer uma azul. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui azul também, ó, bem pouquinho, é só pra fazer colocar um pouquinho mais de branco, porque o meu branco já tava no finalzinho. A tinta branca, pra quem tá querendo comprar material, gente, tintas branco e preto são as tintas que você mais usa, tá? Então, sempre que você for comprar branco e preto, você sempre compre o branco principalmente. Você vai comprar de todas as cores, você compra um, do branco você compra 2. Porque não tem como. Aí aqui, ó, eu estou novamente abastecendo, tá? O meu pincel, eu umedeci ele um pouquinho. Tô abastecendo ele aqui daquele jeitinho, rodando, né, na tinta branca. Já está bem abastecido. O que eu vou fazer? Peguei o lencinho umedecido, limpei a pontinha do meu pincel para tirar aquele branco. Ó, ele volta a ficar roxinho. Não fica tão roxão, né? Porque ainda tem branco, mas ó, ele fica roxinho. E aí agora eu vou colocar... Oi, Paulinha, seja bem-vinda. Eliane, tudo bem, meninas? Pois é, né? Todo mundo adora uma rosa, todo mundo gosta. E aí agora eu vou ter, ó, o mesmo esquema do vermelho, tá vendo? Só na pontinha eu coloquei o azul. E aí eu vou fazer desse lado a mesma coisa. Eu vou encostar o pincel bem pezinho. Ó, encostei, carimbei. Encostei, carimbei, ó. E assim eu vou virando o meu pincel para que eu tenha as pétalas da minha flor. Eu faço mais 2 aqui pra cima e faço mais 2 aqui pra baixo. E aí eu tenho um arranjo que complementa, vocês viram como complementa, como é que dá uma outra vida na maquiagem? Né? Eu digo que são detalhes que fazem a diferença. Agora eu vou pegar um pincel número, deixa eu ver se esse é o 4 ou é o 2. Eu sempre me confundo nesses pincéis aqui. Ele é o 311 número 4. 311 número 4, tá? Esse pincel é da linha da Keramic, é um pincel já profissional para maquiagem artística, tá? Quem quiser, é um pincel não tão barato quanto o pincel da Faber-Castell, mas que tem uma qualidade boa, uma durabilidade boa também, né? E que não tem um preço tão caro como os pincéis importados. Então é a linha Keramic. Esse aqui é o pincel número 4, tá? Esse aqui é o número 6. É o 6 ou é o 8? Deixa eu confirmar, eu sempre me confundo. Esse é o 6, tá? Pra vocês verem a diferença. Gente, quanto menor o pincel, menor a florzinha, né? Então, isso aí vocês vão variar de acordo com o rostinho e o desenho que vocês queiram fazer. Obrigada, Cibele! E aí, gente, eu vou usar isso aqui só pra fazer uma coisa que eu amo de paixão. Ó, o pincel estava seco, eu não umedeci o pincel porque a minha tinta está bem molhadinha. Então, para evitar o acúmulo de água no pincel, se você tiver com a sua tinta líquida bem úmida, bem molhadinha, se ela não tiver ressecada, não precisa molhar pincel para tinta líquida, tá, gente? Porque senão a tinta fica pingando e aí você vai fazer o detalhe e ela vai estar com excesso de água, vai escorrer. Então, se tiver molhadinho, se a tinta tiver bem úmida, não precisa umedecer o pincel para uso da tinta líquida, tá bom? É verdade, Lourdes, esse pincel da Keramic, ele dura bastante, né? Principalmente pra gente que tem bastante cuidado, né, com os pincéis, ele dura bastante. O que eu vou fazer aqui, gente? Só alguns detalhes, tá? Eu gosto muito de detalhes, eu gosto de arabescos, né? Então, eu vou encostar e eu vou fazer o que a gente chama de vírgula. Eu encosto e puxo. Quando eu puxo, eu levanto, eu tiro a força da minha mão, tá? Eu encosto e puxo. E aí eu vou fazendo, ficando com o meu rabinho mais fininho, tá? Ó, eu encosto e puxo. Encosto e puxo. E aí eu vou fazendo alguns detalhes que vão complementar a minha make, tá? E aí eu vou fazendo grande
e vou fazendo pequenininho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Encosta o pincel e puxa. Encosta e puxa. Ó. E aí você vai variando os tamanhos de acordo com o que você quiser colocar. Isso são detalhes que dão vida, né? Que garantem harmonia, beleza para a sua maquiagem, tá? Aqui, eu tô suando um pouquinho aqui, mas aqui eu vou fazer só algumas bolinhas e aí, ó, se eu encosto o pincel forte, eu tenho uma bola grande. Se eu encosto o pincel fininho, bem de levinho, eu tenho uma bolinha pequena, ó. Bem de levinho, só com a pontinha, eu tenho bolinhas pequenas, ó. A mesma coisa aqui, ó. E isso aqui, gente, é o que dá vida à maquiagem, né? Isso aqui é o que dá, costumo dizer que dá brilho na maquiagem. Quando você não tem o glitter para colocar, se você encher a sua maquiagem de detalhes, né, delicados, você então tem uma maquiagem bonita e bem harmoniosa. Eu posso colocar aqui no meio, ó, um branquinho para ser o miolo da minha florzinha, ó, eu não tinha posto. E aqui eu posso fazer outras bolinhas para enfeitar também. Então, gente, é uma maquiagem considerada rápida. Eu tenho o costume de fazer esse tipo de maquiagem. Eu gosto de fazer um detalhezinho aqui também que dá um charminho. Eu gosto de fazer muito essa maquiagem em festa, né? As mamães, inclusive, gostam bastante dessa rosa. Não é uma maquiagem demorada, você consegue fazer numa boa. E você agregando esse tipo de detalhe, né? Esses pontinhos de luz, você agregando esse tipo de detalhe, você deixa a maquiagem bem bonita, né? Bem legal. E um acabamento legal. Você faz como se fosse uma máscara, né? Ela fica praticamente como se fosse uma máscara. E a criança fica satisfeita. Aqui eu usei duas cores só para mostrar que a gente pode fazer com a cor que quiser, entendeu? Aí a cor quem vai definir é o artista ou a criança, né? Quando ela escolhe, que ela fala, eu quero uma flor amarela. E aí você tem que dar o teu jeito para fazer uma flor amarela. Obrigada, Bia. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida? O pessoal que perguntou de pincel, né? O pessoal que fez as perguntas, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma curiosidade que eu não tenha esclarecido? Porque hoje, para nossa aula de hoje, essa foram as dois tipos de flores, né, que eu quis mostrar para vocês. A gente também tem com essa técnica que eu falei de você arrastar e puxar o pincel, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês uma forma de vocês fazerem um negócio que também é bem legal. Eu tô usando também, esse aqui é o pincel número 2, tá? Da Faber-Castell, aquele que eu mostrei. Eu vou só colocar aqui na minha bochecha para vocês terem uma idade. Uma idade, para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer amarelo, tá? Eu pintei, sujei o meu pincel, né? Coloquei lá, abasteci meu pincel todo com a tinta amarela. Ainda com a tinta amarela, eu vou na minha tinta marrom, pegar um pouquinho da minha tinta marrom para eu fazer um sombreado aqui. Eu quero um sombreado nesse amarelo, tá? Aí agora sim eu vou limpar o pincel, vou tirar tudo. Vou voltar no meu amarelo. Aí eu tirei o marrom, vou voltar no meu amarelo. Vocês vão entender por quê. Ó. Aí aquela mesma técnica que eu falei desse aqui, né? Você encosta e puxa, encosta, puxa, encosta, puxa. E você vai fazer isso aqui no entorno desse círculo amarelo que você fez aqui, ó. Umas pétalas mais longas, outras mais curtas, ó. Encosta, puxa, você vai só contornando esse círculo. Contornou o círculo, você vai trocar o pincel por um pincel. Deixa eu pegar aqui, mostrar pra vocês aqui. Por um pincel fininho,
que é o chamado pincel filete, tá? E eu vou molhar esse pincel na tinta preta. Eu vou molhar o pincel, que a minha tinta preta tá seca. Eu vou molhar aqui na tinta preta. E eu vou fazer aqui o contorno. Vocês já sabem o que tá saindo daqui? Sabem, né? Acho que todo mundo sabe. E aí aqui... Se eu quiser um detalhezinho branco, né? Ah, eu quero colocar uma cor. E aqui eu vou fazer o meu detalhinho branco só para chamar, para trazer uma luz aqui para o meu girassol. Eu misturo um pouquinho de branco aqui nesse... Já falei, né? Já falei que é o girassol, né? Aí você pode botar um pouquinho de branco aqui nessas pétalas também, ó. Sempre naquele movimento de puxa e solta. E aí você mistura um pouquinho do branco para clarear um pouco esse amarelo, para você ter o contraste. Aí você pega aquele pincelzinho verde que a gente tinha usado lá no início com a tinta. Ele agora já secou, né? Então, ó, borrifo. Vou lá no verde e no amarelo de novo. Aqui, ó. Faço mais, ó, sempre o verde escuro pra fora. Mais uma folhinha. Se eu quiser aqui, eu puxo mais uma folhinha. Aqui eu puxo mais uma folhinha. E pronto. Você acabou de fazer um girassol. Eu não contei, mas acho que levei uns 5 minutos. Acho que nem isso, né? E aí, ó, nós tivemos aqui 3 técnicas diferentes para que você tenha de flores. Claro, ó, faço questão, vamos fazer o momento do print, com certeza. Até porque eu quero que vocês publiquem aí, tirem, divulga as fotos, pode colocar. Vocês vão, sempre que vocês quiserem divulgar, vocês vão divulgar marcando @artegerandorenda e @DanieleDaniMakes, Daniele com 2 L's, tá? Quem ainda tá aqui, quem tá aqui na aula e não tá me seguindo, gente, corre lá. Tem muita coisa boa vindo por aí. Lá na minha página vocês acompanham todo o meu trabalho, né? O que eu faço nas festas. Então, se você tá aqui e não tá me seguindo ainda, vai lá, porque vai valer a pena. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os comentários, só um pouquinho, tá? Pra gente poder fazer o print. Eu vou chegar bem pertinho aqui. A gente vai tirar um print de frente. De ladinho. E o outro ladinho. Foi, né? Chega de ficar bancando o artista aqui. Gente, foi um prazer incrível, incrível. Tem muita gente que pelo horário não teve como assistir a aula. Então, se você conhece algum aluno que está inscrito no curso do Arte Gerando Renda, o curso de maquiagem artística do Arte Gerando Renda, que ele não assistiu a aula, envia para ele o link da aula. Eu vou sair, né? Vou terminar a aula, eu vou deixar salvo, vai ficar salvo aqui na página do Arte Gerando Renda. Convida a galera, nós vamos ter muitos temas através de lives. Então, assim, é importante que vocês fiquem sempre acompanhando os stories, né, do Arte Gerando Renda, porque todas as nossas lives de maquiagem artística vão ser através de live. E com certeza vai ser um prazer para mim estar aqui com vocês, trazendo cada dia um tema novo, o que vocês quiserem aprender, que ainda não tenham aprendido, as dúvidas que vocês tiverem, gente. Manda pro Arte Gerando Renda, manda no direct do Arte Gerando Renda, manda no meu direct, porque aí a gente vai formulando tudo, né? E trazendo aulas novas para vocês e novos temas, tá bom? Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pela tarde de hoje. Muito obrigada, Makes Ale. Obrigada. O projeto é nosso, né? Para trazer bem pra gente, para fazer bem e para
para gerar renda, para fazer a gente poder fazer a nossa renda, a nossa própria renda. Então é isso, gente. Muito obrigada, boa tarde. E espero vocês na próxima aula, hein? Por favor. Beijo para todos!